Oi gente, chegou o dia. Quando eu me propus a sair do túmulo, eu não tinha a total noção, a exata noção do que estaria por acontecer comigo. Eu não sabia todas as coisas que eu enfrentaria e não sabia tudo o que aconteceria no meu íntimo, no meu coração e na minha mente durante esse processo em que eu esperei pelo dia de sair do túmulo, né? E como eu disse na chamada para esse dia, não adianta ficar trocando de quadrado e sendo só um pedacinho da gente aqui e ali. Eu tenho vivido nos últimos 20 anos muitas mortes, eu morri muitas vezes. E em cada uma dessas vezes eu adquiri uma lápide nova. E o que eu queria compartilhar com vocês nesse momento é mais do que eu me propunha a fazer quando me dispus a sair publicamente do túmulo. Porque eu acreditava que isso poderia contribuir para a vida de outras pessoas. E acontece que desde que eu chamei vocês para participarem disso comigo, para assistirem essa saída do túmulo, muita coisa aconteceu. Nós vamos compartilhar coisas juntos aqui e vamos começar com uma canção que eu vou cantar num outro idioma para que você não entenda o que eu estou cantando, para que você receba de alguma forma o que eu estou cantando, para que você perceba no teu coração, no teu íntimo, o que eu estou cantando. Eu não espero que você entenda a mensagem. Eu quero te preparar para que você receba o que vai ser visto aqui, não pelo canal da intelectualidade, não pelo teu raciocínio, não pela tua mente, mas pelo teu coração, porque a gente não tem conseguido mais fazer isso. Está muito difícil conversar com as pessoas, está muito difícil dialogar nos espaços que a gente frequenta. Então o que eu quero propor aqui é que você assista o que vai acontecer aqui de coração aberto. Não procure enquadrar o que você vai ver aqui em nada do que você conhece. Não procure rotular em nada. Abra o seu coração e sua mente, simplesmente assista. Simplesmente receba a experiência que vai ser apresentada diante dos seus olhos aqui. O Aelson tem sido um grande amigo e nesse tempo todo, ele inclusive acompanhou algumas dessas mortes, né? E é um grande prazer tê-lo aqui nesse momento, cantando essa música que significa tanto para mim. Eu espero que você perceba, de alguma forma, por um canal da sua percepção, o que essa música quer te dizer. Porque ela fala muito comigo, muito, muito mesmo. E ela fala muito do que eu estou querendo dizer aqui, através desse vídeo. Tá bom? Só ouça. Só ouça. Pronto? Pronto. Que je me font voir comme moi, rien je ne peux simuler, rien je ne suis sans toi, mon ami fidèle. Tout tu sais à propos de moi, oh, quand tu sondes dans mon cœur, tu peux voir au-dedans de moi, emmène ma vie à une seule vérité. Quand tu me regardes, je peux pas me déguiser. Je sais que ta fidélité amène ma vie beaucoup plus loin, où je peux pas
imaginer. Je sais que je peux pas nier que ton regard au-dessus de moi me rend plein de ta paix, que ton regard au-dessus de moi me rend plein de ta paix. Merci, monsieur. Bom, eu vou chamar aqui para conversar com a gente um casal que tem uma história de vida muito peculiar para contar, para compartilhar com a gente e que vai contribuir muito para essa proposta aqui que a gente tem aqui. Tá bem? Eu vou chamar aqui a Helena e o Clécio. Sejam bem-vindos. Obrigado, prazer. Fiquem à vontade aí. Bom, o Clécio e a Helena viveram uma experiência no interior do estado do Rio, numa cidade muito pequenininha na época, a cidade de Itaperuna. Eles eram pais de já 6 filhos e Helena estava grávida do sétimo filho, não é isso? Estou contando direitinho? Direitinho. E eles experimentaram a dor de perder um filho aos 8 anos de idade, aos 7 anos, né? 7 anos de idade, à frente de sua casa, numa cidadezinha de interior, no interior do estado do Rio, vítima de um acidente, de um atropelamento. E isso foi testemunhado pelas outras crianças e da casa, da família, enfim. Foi uma grande tragédia familiar que eles viveram, não foi? E nesse dia que nós estamos gravando antes, na verdade, do dia 2, nós vamos apresentar, disponibilizar esse vídeo no dia 2, mas nós estamos gravando no dia 30, que é o dia em que esse acidente faz 51 anos. 50 né? anos. Então, o Clécio e a Helena, na verdade, são os meus pais. E eu tinha, à época, 8 meses de vida quando meu irmão faleceu aos 7 anos de idade. E eu queria que eles contassem aqui pra gente o que é importante para esse processo aqui. Como eu disse a vocês, eu não sabia, não tinha exata noção do que aconteceria nesse processo que eu chamei de sair do túnel. O fato é que ontem, quando eu voltava do trabalho, passando pelo túnel Marcelo Alencar, vindo em direção à minha casa, eu trabalho no Rio de Janeiro, resido em Niterói, eu vivi uma experiência que talvez eu aguardasse por 5 anos, né? Por 51 anos. E o fato é que essa situação aconteceu sem que eu esperasse, sem que eu premeditasse e sem que eu esperasse que ela estivesse incluída nesse processo. Eu me dei conta de coisas que eu interpretava de uma outra maneira, mensagens que ele deixou antes de falecer, eu interpretava de uma forma e subitamente, inesperadamente, no meu coração começou a vir outro entendimento das coisas que ele disse e que me chegaram posteriormente, porque eu era apenas um bebê quando ele faleceu. Então eu vou pedir que minha mãe conte o que ele disse, por exemplo, quando ele
quando eu nasci, o que ele disse a respeito do meu nome, do nome que ele gostaria que eu tivesse. A senhora pode contar essa história? Posso. Ele pediu ele tinha outros irmãos, né? Claro, tinha noção daquilo. E ele era um menino muito aplicado, muito estudioso. Ele chegava e jogava a mochilinha na mesa, ia tirando o caderno para fazer os deveres. Então eu pedia para ele que esperasse até o dia seguinte para descansar. E aquela hora não era a hora de fazer o exercício. E ele disse para mim, sempre dava uma resposta até que um dia o Clécio presenciou e falou, ele respondeu, não, eu não vou ser um grande homem, que o pai disse, isso é porque ele vai ser um grande homem, um estudioso. E ele disse, eu não vou ser nada. Aquilo ficou na minha cabeça e eu ficava preocupada com aquilo. Até que no dia que aconteceu o acidente com ele, antes de uma semana, ele não queria mais ir para a aula. Ele relutava, dizia que tinha medo, queria morrer. E no dia do atropelamento, ele atravessando para ir à casa dos avós, pela promessa de uma cana que o avô havia prometido, ele foi atropelado e faleceu. E foi uma época de muita dor para nós todos. Foi muito difícil superar aquilo. Mas, de vez em quando, eu me lembrava da história dele dizer que não ia crescer, que ele ia morrer. E aquela semana toda, quando ele relutava para ir a não ir para o colégio com medo, eu tive aquele arrependimento de não ter deixado ele em casa, mas acho que nenhuma mãe poderia adivinhar, poderia ter a mínima noção de que ele pudesse estar falando uma coisa incrível, né? Que é difícil de acontecer, mas ele teve essa premonição e nós não sabíamos como lidar com isso. Sim, então nós temos essa mensagem que ele deixou, uma das mensagens, de que ele não seria nada. Né? Ele não seria um grande homem, como o pai disse, não seria nada. Né? E outra frase que me chegou na infância é que ele teria dito o quê? Como é que é a história? Eu vou morrer e ele fica no meu lugar. Isso. Então a senhora pode contar isso? Isso, porque ele te levava no carrinho para passear em frente à casa. Então, te trouxe no carrinho e tal, e ele já dormiu. E eu te levei para dentro, para o berço e tal, tirei do carrinho, botei no berço. Mas, o que ele repetia com mais frequência, nesse dia também ele falou. Mas o que ele repetia com mais frequência é quando ele chegava da escola. Isso ele fez por uma semana, mais ou menos. Durante o tempo que aconteceu aquilo, ele falava. Então, marcou pra gente muito na nossa vida. Isso o quê? Perdão, não estou entendendo. Ele que... Eu vou morrer e ele fica no meu lugar. Ah, sim. E em relação ao nome, o senhor lembra dessa história? O senhor sabe? Porque, na verdade, quem me contou essa história não foi o senhor, foi a mamãe. Mas o senhor sabe dessa história? Não, né? Então, como que a história dele ter pedido à senhora que eu tivesse o nome dele? Isso ele pediu. Eu falei, que isso? Vão ficar dois com o mesmo nome na mesma casa? Então ele viu que não ia ser, né? Mas ele não sugeriu Emanuel naquela hora, não. Ele não sugeriu isso. Eu vou morrer, bota o meu nome nele. Ele vai ficar no meu lugar. Ele repetia isso. Mas nós não pensamos na hora em botar Emanuel, Deus conosco. Mas, aliás, a escolha do seu nome definitiva foi a do Clécio. Então, quer dizer,
tem essa, voltando, recapitulando, eu não vou ser nada, coloca, eu vou morrer, ele fica no meu lugar, né? Dá o meu nome a ele, porque eu vou morrer, ele fica no meu Eu lugar. disse dois com o mesmo nome na mesma casa. Isso. Não, eu vou morrer, ele fica. Então, e tem, eu acho que ainda tem uma outra história, não tem tem mais uma questão com relação a... Ah, sim, quando a senhora estava grávida dele, como é que foi essa história? Ah, isso aí é uma coisa que é uma questão de fé e de religião. Eu ajudei a fazer todas as velhinhas com aquela proteção pro vento e tal, para a procissão. Eu ajudei a fazer tudo que tivesse que fazer, mas na hora da procissão, ele foi e eu fiquei. Porque estava grávida de 7 meses. Quando eu ajoelhei para rezar, ele gemeu no meu ventre. Eu ouvi aquele gemido, então eu saí, fui para a padaria, que era do seu avô, nossa casa era atrás. Quando eu cheguei e falei isso com ele falou, que isso? Você ouviu o gemido? Eu falei, ouvi. Ele disse, isso é raro, não sei o que. Aí quando a dona Caçula chegou, eu falei, mas raro por quê? Ele falou, não, desde quando a Caçula chegar da igreja, quando a minha sogra chegou, né, sua avó, que ele falou com ela, ela foi lá na nossa casa e falou, Helena, não ouvi isso, não fica pressionada não, os antigos falavam umas coisas, mas isso não tem nada a ver, que quando chora no ventre, ela morreu aos 7 anos. Isso aconteceu realmente. Pode ter sido coincidência ou não, não sei. Mas aconteceu. Aconteceu. Né? Bom, esse assunto eu achei pertinente trazer em virtude do que aconteceu ontem quando eu voltava para casa e me dei conta de que essas frases que me chegaram na minha primeira infância como uma informação de coisas que meu irmão teria dito antes de morrer, essas frases dele me acompanharam a vida inteira e sempre me perturbaram muito, porque eu pensava que essa mensagem de ficar no lugar de outra pessoa me dava a entender de que não havia lugar para mim, né? Se eu tinha que ocupar o lugar de quem morreu, o meu lugar, e quem está ocupando o meu lugar? Quer dizer, não há um lugar para mim, né? E isso me perturbava há muito tempo. Na infância, né? Isso eu ouvi na infância, mas isso me acompanhou a vida toda e eu não entendia, isso me inquietava muito, enfim. Mais tarde em terapia, levei isso para terapia, isso foi trabalhado, eu vinha e voltava de diversas formas, mas o fato é que eu sempre tive uma mágoa desse meu irmão, uma mágoa muito profunda, e talvez o irmão que tenha mais trabalhado na minha vida não foi um irmão vivo, mas um irmão que morreu e me deixou uma incumbência muito difícil. Um irmão que me deixou a incumbência de substituí-lo sem que eu soubesse quem ele era. Porque como você vai substituir uma pessoa que você não sabe quem é? Você imitar quem você está vendo é uma coisa. Agora, como imitar uma pessoa que você não conhece? Né? Quem é essa pessoa? Como é que eu imito essa pessoa? E que lugar é esse que eu ocupo? E enquanto eu estou aqui, quem está lá no meu lugar? Enfim, isso tudo era muito inquietante para mim. Isso num nível muito inconsciente, porque isso não ficar pensando nisso, mas num nível muito inconsciente isso me atrapalhava muito. E a ideia de que ele era um menino muito caridoso e o santinho da família que faleceu e tal, eu por muito tempo tentei assumir essa caricatura, eu tentei ser um santinho por muito tempo na minha pré-adolescência, depois na adolescência, mesmo depois que eu me afastei dos valores que a minha família tentava nos passar, eu dissimulava que ainda vivia segundo esses valores, enfim, tentava passar a imagem de um santinho e tal, enquanto vivia da forma mais avessa a todos esses valores, enfim. O fato é que eu vivi nessa contradição por muito tempo e até que isso me trouxe um grande conflito, porque eu tive uma depressão profunda em virtude de uma separação de um relacionamento afetivo,
de uma experiência homossexual na época e que cuja revelação trouxe grande dor para os meus pais. Eu me recordo que a essa época, porque isso veio, a revelação dessa orientação sexual aconteceu de uma forma dolorosa, porque eu estava adoecido, deprimido, dissolvido emocionalmente, eu estava um caquinho de gente, e eu me recordo de uma cena em que eu conversava com a minha mãe no meu quarto, eu deprimidíssimo, e eu vou até fazer a cena porque eu acho muito interessante. Ela estava deitada no colo dela assim, né? Deprimido e tal, e ela sentada assim, e eu olhava para a expressão dela me olhando, vendo a dor do que o filho passava, pelo que o filho estava passando, eu olhava para ela, eu via a imagem de Pietà, né? Não sei se você conhece essa imagem, mas é a imagem de Maria com o filho no colo, depois da cruz, né? E a expressão no rosto da minha mãe era a imagem de dor, era uma imagem de uma dor profunda. Eu olhava para o filho como se o filho estivesse morto, né? Olhando para o filho morto, a sensação que eu tinha era essa, de que eu estava morto no colo da minha mãe e que ela me contemplava morto, né? Então, o que acontece? O propósito desse vídeo é falar da despersonificação das pessoas, é falar do quanto nós vivemos numa sociedade que fragmenta as pessoas de forma que elas são vistas segundo uma fração do que elas apresentam, né? Diante da sociedade. E naquele momento eu estava vivendo, na verdade, talvez nem uma fragmentação. Naquele momento eu estava vivendo um processo de desmantelamento, porque eu estava à beira de uma loucura, de um suicídio, e no final das contas foi a experiência que me fez avançar, porque foi a partir dessa experiência que eu fui estudar para concurso público, fui procurar a minha independência da minha família, e daí eu consegui sair de casa, mas continuei vivendo de uma forma fragmentada. Eu então deixei de ser, como eu disse, eu vivi muitas mortes. Quando passei no concurso, eu adquiri uma nova lápide. Naquele momento eu era servidor público. Eu nasci de novo, mas na verdade quando eu ingressei no serviço público e ali me acomodei, eu vivi a experiência de me ver limitado a essa condição de servidor público. Eu sou um servidor público. Então, só que isso não diz a meu respeito, isso não diz quem eu sou, né? Esse é só o meu trabalho. Mas a forma como eu estava preso àquele local, com medo de perder, com medo enfim, preso aquilo ali como a tábua de salvação da minha vida, enfim. Finalmente eu estou salvo e aqui encontrei um lugar e pronto. Foi assim que eu fiquei. Nem todas as pessoas que estão no serviço público vivem essa experiência. Há pessoas que entram no serviço público e de lá saem, vão viver outras experiências e tal. Mas eu vivi uma nova morte. Eu cheguei ali, me acomodei e morri ali dentro. E adquiri um novo crachá para mim, que foi, se a gente quer falar de uma forma mais leve, vamos falar então de crachá ao invés de lápide. Então um novo crachá, agora eu era servidor público. E como servidor público eu tive a oportunidade de me proporcionar a vida que eu bem entendia. Eu estava livre da dependência dos meus pais, eu podia inclusive voltar às experiências homossexuais, longe dos olhos deles e tal. E isso aconteceu por algum tempo.
até que eu comecei a ficar confrontado pelas coisas que eu via no serviço público. E eu quero esclarecer que eu não estou fazendo nenhuma denúncia, eu estou falando de uma coisa que aconteceu quando eu cheguei ali. Eu tenho colegas extraordinários hoje, funcionários, servidores públicos que são melhores, muito melhores do que eu. Aliás, eu estou longe de ser um bom servidor, porque eu não me identifico hoje, né? Nunca me identifiquei, hoje menos ainda, porque eu resolvi entender que isso é só uma faceta da minha pessoa, né? Eu não posso tomar isso, me identificar como servidor público. E passado algum tempo, confrontado com o que eu vi ali, os valores dos colegas e coisas que eu não considerava éticas, começaram a me confrontar, sabe? Eu tinha vivido por muito tempo mentindo para os meus pais para poder viver a vida que eu escolhi viver, e eu só podia viver longe, escondido deles, porque, enfim, e muitas pessoas viveram assim. O fato é que quando finalmente, eu digo finalmente porque foi uma experiência que eu não gostaria de ver reduzida a uma experiência religiosa. Eu vivi um processo de conversão ao Evangelho não como quem escolhe um novo grupinho para pertencer, não, sabe? Eu tive uma experiência através das Escrituras Sagradas, porque fé é loucura, né? Não tem... Deus é loucura. Deus é loucura. Você não pode querer esperar que as pessoas vivam uma experiência com Deus, uma experiência com Deus politicamente correta, dentro dos limites do social. O fato é que a verdade que eu encontrei no Evangelho começou a confrontar as minhas mentiras. Começou a revelar o que eu era e o que eu não era, o que eu estava me tornando e o que eu estava deixando de ser. E tudo isso ao mesmo tempo. O fato é que a cada passo nesse sentido, na direção dessa palavra, novas coisas eu descobri a meu respeito, que eu não era tão bom quanto eu imaginava, que eu não era tão honesto quanto eu imaginava, enfim... O fato é que o que eu pretendo dizer nesse momento em que o que eu estou chamando de sair do túmulo, é porque eu não pretendo mais viver nenhuma morte. Eu não sei, eu não posso impor isso a ninguém, nem propor que você me siga. Eu estou aqui só para testemunhar o que está acontecendo comigo. Eu não pretendo mais viver morrendo, a não ser que seja morrendo para nascer de novo. Mas eu não quero ficar aprisionado em nenhuma morte. Qualquer coisa que eu escolha para me identificar nesse mundo vai ser a minha morte. Seja uma ideologia, seja uma orientação sexual, qualquer coisa que eu escolha como a minha identidade vai me matar. Então, o que eu estou querendo dizer nesse momento é que eu estou dizendo publicamente, eu quero assumir publicamente que eu não sou ex-nada, eu não sou ex-católico, eu não sou ex-gay, eu não sou ex-coisa nenhuma. Por quê? Porque eu não posso ser a negação do que eu fui. A minha história ela é uma continuidade, ela é contínua. Eu fui encontrado no caminho por onde eu passava, e esse caminho é a minha história, eu não vou jogar pela janela. O que acontece é que eu não posso pegar tomar como identidade uma lápide que seja um crachá, uma identidade
que seja uma negação do que eu fui e que lance juízo sobre aqueles que ainda estão vivendo as experiências que eu vivi. Eu não sei se eu estou sendo claro, mas eu não posso julgar as pessoas que ainda estão vivendo as experiências que eu deixei. Então, não é porque eu não estou vivendo mais em determinados estilos de vida ou determinadas experiências, que eu tenho que pegar para mim algum rótulo e tomar como identidade. Aquilo que eu pratico não sou eu. Aquilo que eu experimento, a minha expressão, olha, tem acontecido muita coisa, sabe? Eu tenho dado testemunho aos meus pais de experiências que eu tenho vivido. Eu tenho adoecido no meu ambiente de trabalho e eu não sabia por que estava adoecendo. O fato é que, o que eu quero dizer para vocês, inclusive acerca da sexualidade, porque inclusive a chamada para esse debate foi acerca, eu usei a questão da sexualidade para chamar a atenção. Eu não posso deixar de tocar nesse assunto. O que eu preciso deixar claro é de que o que aconteceu comigo não foi uma troca de identidade ou uma troca de orientação. O que aconteceu comigo foi que eu estou me tornando uma pessoa inteira, e é uma pessoa inteira que tem controle sobre seus desejos, sobre suas vontades, e um controle que não é pela minha mente, pelo meu braço, pelo meu esforço, porque tem alguém muito poderoso me ajudando. É isso que eu queria te dar testemunho, e eu não preciso encontrar e apresentar publicamente, como eu tenho visto algumas pessoas fazerem, e eu não posso julgar ninguém por isso, mas e nem dizer que está certo ou que está errado. Eu não sei o que está acontecendo com essas pessoas, mas eu tenho visto pessoas preocupadas em encontrar um laudo médico que comprove que elas deixaram essa experiência e que elas não vão precisar, porque Deus não está pedindo laudo médico para ninguém, não vai pedir a ninguém laudo médico. E depois, eu sou uma pessoa inteira, eu estou livre no Espírito, eu estou livre com Deus, né? Um Deus que me dá total liberdade, até para cair de novo. Eu não digo isso querendo, mas o fato é que Ele me dá essa liberdade. Então eu não sou ex-coisa nenhuma, eu não tenho que encontrar ninguém para botar do meu lado para dizer o que eu sou a partir dessa outra pessoa. Eu não tenho, entende? Eu não preciso agora encontrar uma companheira que fique comigo para dizer assim, olha, eu estou curado, sabe? Agora está tudo certo. O fato é que eu tenho tido experiências com Deus tão poderosas, que eu não tenho sentido falta de ninguém do meu lado. Não tenho sentido falta de ninguém do meu lado. É claro que, sem dúvida, se eu tivesse alguém me ajudando no serviço, na organização da casa, isso seria maravilhoso. Mas eu tenho vivido coisas maravilhosas com Deus, experiências incríveis.